está o nosso querido amigo Lael? Que notícias a gente tem dele? Tá, então só para a gente contextualizar as pessoas, a gente recebeu já o Liam e o Lael aqui no Paranormal, acho que 3 vezes. 3 vezes, isso. 3 vezes, né? Exato. E eles sempre vinham juntos, tá? Era o Liam que está aqui e o Lael. O Lael, ele desencarnou, ele saiu dessa nossa realidade física tem algum tempo. Quanto tempo? Alguns meses? 2 meses e meio. 2 meses e meio. Foi no final de setembro. Tá, e como está o nosso querido amigo Lael? Que notícias a gente tem dele? Cara, ele tá muito bem, ele me surpreendeu, apesar de conhecer, né, saber qual é a consciência, quem é ele, né? Ele me surpreendeu muito nessa passagem, porque todo desencarne é um trauma para quem está encarnado, não tem como. É uma dúvida, né? Principalmente o momento quando vai chegando, no momento do desenlace. E assim que você desencarna, assim que você desenlaça, também é um momento de uma redescoberta. Por mais clareza que você tenha de outras dimensões, por mais conhecimento que você tenha, na hora que a água bate, né, que a gente diz, a hora da verdade ali, é um momento de muita apreensão, né? E eu tive com ele praticamente quase até o último minuto, né? E eu mesmo estava apreensivo, né? Falando assim, poxa, como é que vai ser? Será que nessa passagem ele vai conseguir ter a clareza que ele precisa lá do outro lado? Os inimigos, né, que a gente tem aqui, encarnado, desencarnado da mesma forma, será que eles vão conseguir alcançar ele lá do outro lado? Será que ele vai ser enganado? A gente começa a pensar um monte de coisa. E principalmente por ele ter sido uma pessoa aqui no físico muito emocional, né, com apegos emocionais muito fortes, uma pessoa muito intensa, com uma paixão, um amor pelas coisas, pelas pessoas, né? Eu estava muito apreensivo dele ficar muito apegado à questão da família, de amigos. Ele mesmo várias vezes falou para mim, olha, toma cuidado das pessoas aqui quando eu for, né, se eu for e tudo mais, toma cuidado dessa e outra pessoa, por favor, não deixa ela sozinho. Falava a mesma coisa para outras pessoas de mim, olha, toma cuidado do Liam, não deixa ele sozinho. Então a preocupação que ele tinha com as pessoas era uma coisa muito forte. Eu pensei que isso fosse ser uma barreira, fosse ser algo que impedisse ele realmente de abrir a consciência do outro lado. E para minha grande felicidade, eu já tive contato com ele 2 dias depois que ele desencarnou. Eu à noite, num desdobramento, consegui encontrar com ele. A gente conversou. Eu encontrei com ele 3 vezes, tá? Desdobrado durante a noite. Então, a primeira vez foi 2 dias depois. Vi como ele estava bem, vi como ele estava normal, consciente do que estava acontecendo, ainda com apego, claro, com uma preocupação muito grande. Falar, como é que você tá? Como é que você vai ficar? Ele falava para mim, né? Uhum. Eu tenho algumas lembranças, não lembro 100% da nossa conversa, mas eu tenho alguns flashes. E nessas outras vezes, durante essas semanas, também a mesma coisa. E teve uma vez que ele passou, a última vez, que faz alguns dias, ele só se mostrou, só projetou a imagem dele e falou assim, cara, tá tudo bem, fica tranquilo, depois a gente conversa. E foi, né? E as outras vezes que eu tive notícia dele foi através do que a gente chama de rede, né? Ou seja, as consciências que trabalham junto com a gente no Educação Consciencial, que ou mostram como ele tá, que a última vez realmente, assim, que não foi uma imagem dele, foi a rede que me mostrou como ele estava, ou seja, só me deu um flash na mente que ele estava bem, que estava tudo bem, porque a gente aqui fica preocupado, né? Você mesmo, a primeira coisa que você me perguntou, quando você me falou como é que estava ela, né? Então a gente fica assim mesmo, né? Então eu fiquei muito surpreso e, por outro lado, não tão surpreso, né? Mais surpreso pela minha própria expectativa de que ele está super bem, está recuperando, como qualquer pessoa que desencarna precisa de um período de adaptação para o seu corpo energético, emocional. O corpo energético dele já está 100%, o corpo emocional ainda está nos seus estágios finais, ou seja, para ele poder fazer o trabalho aqui junto com a gente na educação consciencial, na fisicalidade, ele precisa se desvencilhar, como qualquer outra pessoa, o máximo dos apegos emocionais com as questões da carne. Então é esse processo que ele está. No final desse desvencimento, sei lá se existe essa palavra, do desenlace desses apegos. Mas ele está indo muito bem, imagina, tão pouco tempo que desencarnou e já está tão ativo, lúcido, sabendo o que está acontecendo. Então, muito em breve, vai estar com a gente ativamente no Educação Consciencial, voltando ao trabalho, agora fazendo a ponte lá do outro lado, né?
Tá, e ele ainda tem a mesma forma dele? Aquela figura humana que a gente conhecia, mudou alguma coisa ou não, usa outras roupas? Tá. Você viu como ele lá? Fisicamente ele estava como? Eu vi igualzinho que eu vi aqui, né? Então a gente quando desencarna, a gente permanece, o nosso corpo energético permanece com a mesma forma que a gente tinha quando a gente estava encarnado. Claro que ele tem o conhecimento de se apresentar em outras formas, tá? Como ele já se apresentou, como eu conheço a verdadeira forma da consciência dele, porque somos fractais, ou seja, a consciência que habita o Lael é um fragmento que eu também tenho em mim, né? A gente já explicou isso em coabitação e tudo mais. Então eu sei qual é a forma dele, porque é a minha, né? Então ele já se apresentou dentre esses encontros energéticos que a gente teve, principalmente do outro lado, da sua verdadeira forma, com a sua verdadeira energia. Mas nesses encontros que eu estou te contando, com o encarnado, com aquele que desencarnou, ele se apresentou da forma que ele tinha aqui mesmo, dessa forma que a gente conheceu ele aí. Tá, mas aí você tá me contando que vocês fizeram uma camiseta com uma foto dele em homenagem. Mais ou menos. Então, olha lá, ó o Lael ali na essa foto. Camiseta aqui na verdade é uma imagem gerada pela IA, né? Que a gente colocou aqui, uma camiseta que a gente fez em homenagem a ele mesmo. Isso, na verdade, para ele não deve ter significado algum lá do outro lado, né? É mais pra gente aqui que fica trabalhar o nosso luto na fisicalidade também, né? Fala assim, poxa, eu sei que ele tá bem, eu tenho a clareza de quem ele é, eu vivi do lado dele, trabalhamos juntos, temos a mesma consciência habitando o nosso fractal, mas é claro que a gente tem o luto da fisicalidade, é claro que eu sinto falta dele aqui na fisicalidade, conversar com ele das besteiras, das brincadeiras, das viagens, das ligações, das mensagens que não tem mais. Então, essa forma que a gente faz camiseta, essas homenagens, como a gente também vai ter, tá trabalhando para ter na cidade dele de Petrópolis, né? Acho que eu vi. Memorial. Um memorial, exato. Não pelo trabalho no Educação Consciencial, mas o trabalho que ele fez cultural, político, como o Lael mudou a cidade de Petrópolis, né? Quem é de lá sabe, conhece ele com certeza. Então, essas coisas, para a consciência que vai, não é nada, mas para a gente que fica, é um conforto, para a família é um conforto, né? Para os amigos, para as pessoas que amam o Lael, é uma certa forma da gente lidar com o nosso luto, né? Como o Lael irá trabalhar, então, depois do desencarne? Tá. Quais os métodos, quais as interfaces, né? Qual que será essa metodologia de trabalho dele de lá para cá? Por exemplo, pode ser transcomunicação, pode ser uma psicografia, é só através de você, pode se manifestar, por exemplo, agora ele pode entrar na TV aqui e começar a escrever um texto, não sei, porque a gente teve um episódio sobre transcomunicação, sim, que a gente teve inclusive um caso de uma mãe que tinha desencarnado e começou a escrever pelo WhatsApp da filha. E a mãe tinha desencarnado, a filha recebeu mensagens da mãe que já estava, né, morta, para ficar bem claro. Foi documentado, registrado, teve um episódio só sobre isso, só sobre transcomunicação instrumental. Então, quais seriam os métodos pelos quais o Lael trabalharia? Tá. Tem duas vertentes nessa resposta. A primeira, sim, ele vai continuar fazendo o trabalho igualzinho que fazia quando estava encarnado do outro lado. Então, assim, toda vez que a gente desdobrava, toda vez que a gente dormia, ou desdobramento astral, ou do nível de consciência, né, ou acordado ou dormindo, a gente sempre trabalhou no astral. Então, esse trabalho agora, ele só não tem mais essa roupa de carne para interagir com a fisicalidade. Então, aqui na fisicalidade, o trabalho dele terminou. Eu continuo com o trabalho da educação consciencial na fisicalidade, até sei lá quando, e continuo com o trabalho dos outros lados também, porque não é só na 5D, né? Nos outros níveis também a gente continua trabalhando. Então, assim, o trabalho dele é o mesmo do outro lado. Só adiciona uma carga agora para ele. Agora que ele foi para o outro lado, ele tem um trabalho, da forma mais grosseira de explicar, ele vai servir de ponte entre o trabalho do Educação Consciencial e a rede de trabalho. Então, do outro lado, a gente ganhou, até brinquei no canal, falei, eu ganhei um chefe, agora eu tenho um gerente. Ele vai ser um gerente da rede, alguém que vai concentrar as informações que do outro lado tinham muitas consciências que não entendem como é a fisicalidade, como é o trabalho na fisicalidade. Então, ele ganhou mais um trabalho, explicar para o outro lado como as coisas funcionam desse lado nosso aqui. Agora, formas de comunicação, isso a gente precisa tomar muito cuidado,
Porque senão daqui a pouco a gente... o Lael baixou no meu terreiro, peraí que eu vou receber o Lael. Não, mas se de repente alguma coisa aparece na nossa tela de retorno, não sei, de repente alguém está em casa, aparece com algum chiado, algum ruído, algumas letras começam a aparecer. Pode ser, não é? É mais fácil alguma consciência querendo enganar do que ser ele mesmo. Porque agora é uma coisa que eu brincava com ele, né? Agora ele vai ter que entrar na linha, né? A disciplina do outro lado é diferente da disciplina aqui da fisicalidade, né? Então, assim, não vai poder fazer o que ele quer ou então fazer alguma brincadeira, esse tipo de coisa que normalmente ele fazia aqui na fisicalidade com a gente. Do outro lado ficou um pouco diferente. Então a gente combinou algumas coisas também, combinou algumas assinaturas de comunicação, ou seja, alguns símbolos, algumas mensagens que eu e mais 2 pessoas da família dele sabemos e temos como falar, não, isso foi e aquilo não foi. É um código, então. Como se fosse um código, porque ele mesmo avisou também, ele falou assim, olha, quando eu for já espera, porque principalmente pessoas que conhecem a gente e tudo mais, vão falar que recebeu mensagem e tudo mais, e vocês sabem como as coisas acontecem de verdade. Então ele deixou comigo mais 2 pessoas da família, como que isso ia acontecer. E também isso pode mudar, claro que pode mudar. E aí vai depender da rede, né? Da rede Erelin Ufanim, como eles querem trabalhar daqui para frente também. Uma das coisas que eu particularmente quero fazer, eu tenho certeza que tanto o Lael quanto a rede vão concordar, vai chegar um ponto que não vai mais fazer sentido ficar falando o nome dele e ficar falando nele. Até porque isso é uma âncora para a própria consciência, né? Então, talvez daqui a 1 ano, 2, 3, não sei. A gente não fique falando, o Lael tá aqui, o Lael trouxe uma informação, o Lael tá trabalhando com a gente, já não vai mais fazer sentido. Então, agora que está muito recente, eu entendo ficar falando nisso e as pessoas ficam curiosas mesmo e está tudo certo. Mas esse assunto ele vai acabar, e tenho certeza que eles vão trabalhar para isso do outro lado também, ele vai acabar, a gente falou, o fade out, né? Ou seja, vai acabar se desintegrando dentro da mente das pessoas, não vai mais ser curiosidade, a não ser que em algum momento eu traga esse assunto e eu não tenho por que ficar falando aqui, o Lael está aqui, o Lael está ali, que não é interessante para ele também do outro lado, para o processo dele. Mas quando você fala Lael, a gente vai deixar de falar o nome Lael, isso quer dizer o quê? Que ele vai virar uma outra consciência? Ou ele vai assumir uma forma diferente? Não. Ou ele simplesmente vai haver literalmente essa desconexão entre mundos definitiva? Não, na verdade, assim, toda vez que a gente fica falando numa pessoa que desencarnou com essa conotação que muitas pessoas podem dar para ele, porque se eu falar assim, o Lael trouxe uma mensagem, nossa, é um mestre ascenso, nossa, agora eu vou acender uma vela para o Lael, tal. Esse tipo de coisa que eu já escutei, tem pessoas que estão fazendo isso hoje, e eu até entendo pela forma com que elas lidam com a informação, na boa intenção, mas isso na verdade do outro lado, ele precisa ser blindado disso. Parte do que a rede está fazendo agora com ele, por isso que ele não pode estar no trabalho ativamente agora, porque ainda tem os laços carnais muito fortes ainda. Isso precisa se desenlaçar, isso precisa estar muito bem resolvido. Dos 2 lados, das pessoas que ficam aqui, e eu não estou muito bem resolvido dele trabalhar agora comigo. Eu ainda não estou muito bem resolvido com isso fisicamente. Apesar de extrafisicamente, isso aí, a gente já está trabalhando ativamente do outro lado. Mas por isso que eu não posso ficar lembrando das coisas que acontecem do outro lado, porque isso mexe com o meu emocional. Pô, o cara é meu irmão, eu me vejo nele. Então, assim, não ter mais ele do lado, pro físico, ainda é complicado. Então, eu também preciso passar por esse processo de luto carnal para conseguir ter ele do meu lado de uma forma clara, e agora vamos trabalhar completamente como companheiros de trabalho, entendendo aonde você está, quem você é, aonde eu estou, quem eu sou. Então, é um processo natural das pessoas de não esquecer ele, mas mudar como lembrar dele. Então, não tem porquê, daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou sei lá quanto, eu ficar falando, gente, olha só, essa mensagem veio através do Lael. Porque isso vai fica puxando o emocional dele de volta. Ele perde o sossego do outro lado. Entendeu? Então, toda vez que alguém lembra dele como um ser extraordinário, muito especial, ou salvador, ou alguém que vai salvar, agora eu vou rezar para o Lael me ajudar, entendeu? Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer com uma consciência que está do outro lado. Mas isso vale então para qualquer desencarne de qualquer um. Então a pessoa que está lá em Jesus, casa, perdi meu marido, perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi um parente, um ente querido, a avó acendeu uma vela, vou rezar. Sim. Na verdade está segurando esse ser, essa consciência
Depende da conotação que você dá para isso. Se você está lembrando da pessoa com carinho, com amor, com saudade, tá tudo certo. O problema é quando fala, por que você se foi? Era para você estar aqui, você foi muito cedo, era para você estar aqui do meu lado, por que você se foi? Por que você não volta? Essa é a parte ruim. Ou, no caso do Lael, que era uma pessoa que se colocava à frente do despertar, pode ser colocado como um mestre, como alguém. Agora o Lael vai vir me salvar. Deixa eu pedir para o Lael me ajudar nessa. É a pior coisa que pode acontecer. Por isso que eu falei de Jesus, a Osho ou qualquer um. Todas as vezes que a gente coloca uma consciência como um salvador, a gente prende ela. Interessantíssimo. Então anotem isso. Toda vez que a gente coloca uma consciência como salvador, a gente prende ela. Você é o salvador que estava esperando. Essa frase que a gente repete, né? É verdade, é verdade, é verdade. Muito bom. Então, tivemos uma passada rápida aqui só para entender os desdobramentos, literalmente os desdobramentos da educação consciencial, do Lian e do Lael. Tá?